que o Estado sionista de Israel admitiu aí o ferimento de 40 soldados, não foram 38, né, eles vieram admitir o ferimento de mais 2 soldados. 4 deles, né, estão em estado crítico, e isso é em resultado às batalhas que têm acontecido nas últimas 24 horas entre Israel e o Hezbollah. E aí fica também mais uma demonstração, né, da capacidade do Hezbollah de conseguir desferir esses golpes, de entrar de fato nessa batalha e conseguir desferir golpes e derrotar o Estado sionista de Israel. O fato de Israel subnotificar a quantidade de soldados feridos e mortos, a gente assistiu isso tudo acontecer ao longo desses um ano, né? Israel afirma que somente cerca de 700 soldados seus foram mortos na faixa de Gaza, por exemplo. Mas existem aí indícios de que esse número pode ultrapassar 5.000 soldados mortos, já tem mais de 10.000 soldados feridos. Isso tudo Israel esconde, causando também mais polarização interna, mais crise interna, uma vez que as famílias, né, desses soldados que estão ou mortos ou feridos sabem da verdade, né? Sabem que Israel está escondendo a quantidade de soldados que estão mortos e feridos, e isso é extremamente importante da gente trazer aqui. Afinal de contas, um exército que esconde que os seus soldados estão sendo mortos e estão sendo feridos é um exército que quer esconder, portanto, a sua fraqueza. Esse exército que diz que é o melhor preparado do mundo, um dos melhores na questão de inteligência do mundo, que consegue aí ter vários equipamentos de tecnologia de última geração. Pois bem, toda essa quinquilharia está sendo derrotada na faixa de Gaza e, nesse caso aqui, essa notícia está sendo derrotada no Líbano. O Hezbollah, no dia de hoje, foi capaz de, como eu tinha falado na pauta anterior, realizar 22 ações contra o Estado sionista de Israel. Foram nessas ações aí também que diversos outros soldados ficaram feridos e mortos. A contagem de mortos ainda não saiu, né, devido à própria batalha ainda está em curso, e o Estado sionista de Israel também não admitir, principalmente as mortes, né, para eles é mais vergonhoso admitir as mortes nesse sentido. E aí, importante a gente trazer isso aqui também. Afinal de contas, o Hezbollah, ele tem uma grande capacidade de resposta, de conseguir, de fato, repelir o Estado sionista de Israel. A gente está assistindo uma reedição do ano de 2006, quando o Hezbollah expulsou o Estado sionista de Israel do sul das suas fronteiras, do sul do Líbano, e dessa vez o que a gente vai assistir é, na verdade, a expulsão de Israel das próprias terras palestinas. Afinal de contas, o Hezbollah, em 2006, ele não estava atuando como tem atuado hoje, em conjunto com o Hamas, com o Egito e com a FPDP, desde o Líbano, inclusive, né? Então, ver que hoje a luta palestina, ela coloca a questão da Palestina novamente no centro do debate internacional, toda a capacidade desenvolvida em meio à guerra, a gente pode afirmar com alguma certeza e com certo orgulho também de que a luta que hoje desempenha o Hezbollah é a mesma luta que desempenha hoje o Hamas, a JIP e todos os que compõem o eixo da resistência nacional palestina. Até porque é uma luta uníssona, né? E mesmo essas forças da resistência fazem questão de afirmar isso. É uma luta uníssona contra o mesmo inimigo, pelos mesmos princípios, pela mesma causa, né? Que é emancipar o povo palestino, que é de fato libertar as terras palestinas do jugo colonial de Israel e também das ações do imperialismo yankee que patrocinam diretamente as ações do Estado sionista de Israel contra os palestinos. E é importante a gente ver isso, né? A frente de batalha que hoje se abre no Líbano, ela é uma continuidade do que está acontecendo na faixa de Gaza. E é importante também a gente ressaltar isso, porque a gente vê que Israel está cometendo no Líbano as mesmas táticas que aplicou na faixa de Gaza. Antes de invadir a faixa de Gaza, o que Israel fez? Israel bombardeou a faixa de Gaza, bombardeou inclusive utilizando aí de armamento proibido, que eram as bombas de fósforo branco, que foram concedidas inclusive pelo Estado Yankee, né, pelo imperialismo Yankee. E hoje a gente vê no Líbano a mesma coisa, os sucessivos bombardeios e agora essas incursões pontuais que estão sendo realizadas ali na fronteira sul do Líbano, norte de Israel. O que a gente está assistindo é, portanto,
a aplicação dessas táticas que foram aplicadas em Gaza, e só pode gerar como resultado, tendo em vista a justeza da luta dos combatentes do Hezbollah e que atuam também desde o Líbano com apoio ali da resistência nacional palestina, principalmente do Hamas, que tem atuação também no Líbano, afinal de contas é um partido composto por palestinos que foram refugiados, né, para o Líbano buscar exílio, né, após terem sido expulsos de suas terras durante a Nakba. A gente vê que essa ação conjunta feita por essas duas forças grandiosas do eixo da resistência, de fato, tal como Israel tem aplicado suas táticas de Gaza ao Líbano, a gente pode assistir daqui a algum tempo, poderemos assistir daqui a algum tempo, Israel sendo expulso novamente do Líbano, como em 2006, mas também com o efeito e a qualidade das suas derrotas na faixa de Gaza. Então, Israel se encontra nesse momento, pessoal, muito mais enfraquecido do que admite, né? Obviamente não vai admitir, porque isso seria admitir também as grandiosas vitórias do eixo da resistência, e é algo que Israel não quer fazer, afinal de contas, porque isso mostraria que ele está muito enfraquecido e o eixo da resistência está muito fortalecido. Então, nesse sentido, é formidável ver o que está acontecendo, né? A capacidade do Hezbollah, o desenvolvimento do Hamas. E o que Israel pode fazer nesse momento, se não apelar para as mesmas táticas covardes que já tem apelado desde o início, não só do 7 de outubro, mas desde o início, né, da sua colonização às terras palestinas, que são os bombardeios na faixa de Gaza, os bombardeios agora contra o Líbano, os crimes de guerra que comete também contra os palestinos na Cisjordânia. No dia de hoje, por exemplo, em Nablus, o Estado sionista de Israel, paisana, né, vestidos de civis, abriram fogo contra as massas palestinas. E isso demonstra que é mais um crime, né, de Israel, mas mostra que eles estão apelando para essas táticas nefastas com o intuito, inclusive, de causar confusão, de causar terror, terrorismo, né, contra essas massas palestinas na Cisjordânia. E, em resposta a isso, as forças da resistência nacional palestina em Nablus, também em Tucarim, em Jenin, enfim, por toda a Cisjordânia, têm dado aí duras respostas a esses ataques covardes que aconteceram no dia de hoje na Cisjordânia. Então, pessoal, eu estou falando isso tudo para a gente ver como, desde Gaza até o Líbano, o eixo da resistência está muito unido, está muito coeso, tem lutado aí de maneira muito comprometida uns com os outros, ainda que tenham aí diferenças ideológicas, diferenças de concepção, eles têm um entendimento muito sólido, muito fortalecido, muito consolidado sobre quais são os seus princípios comuns, sobre quais são as suas bases de unidade para poder lutar contra o invasor sionista. E isso que é a grande fortaleza, né, da resistência nacional palestina, uma das grandes fortalezas. E é essa fortaleza que tem, de fato, conseguido dar resposta, e uma resposta à altura a cada crime que Israel comete contra os palestinos, contra os libaneses.